Olá, pessoal! Eu me chamo Giovana. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica que eu realizei neste ano. E o tema ele é voltado para a avaliação da influência da intensidade luminosa no crescimento celular e no acúmulo de carboidratos em uma espécie de Digimogênese, que é uma espécie de microalga. Eu trabalhei no laboratório de bioprocessos da Engenharia Química na Poli e fui orientada pela Letícia Oliveira Bispo Cardoso. Bom, agora eu vou apresentar algumas motivações que me levaram a estudar esse tema de pesquisa. Atualmente, a gente sabe que a emissão dos gases do efeito estufa desempenha um papel significativo nas mudanças climáticas, e elas são principalmente ocasionadas pela queima de combustíveis fósseis. Dessa forma, seria muito interessante propor um desenvolvimento de fontes renováveis novas e de biocombustíveis. Dessa forma, esse projeto tem como foco de estudo a exploração de micro-organismos fotossintéticos, neste caso as microalgas, que têm uma capacidade de absorver grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera e são capazes de transformá-los em carboidratos por meio do processo de fotossíntese. Esses carboidratos que futuramente serão transformados em biocombustíveis. Dessa forma, nesse projeto, nosso objetivo principal foi investigar as condições ideais para maximizar a produção de carboidratos em uma cepa ambiental de microalga, expondo a diferentes variações de intensidade luminosa, temperatura e fonte de nutrientes. Agora, analisando os métodos e os experimentos realizados durante essa pesquisa, bom, inicialmente nós tivemos que analisar quais condições de cultivo as nossas amostras seriam expostas. Então, para isso, nós fizemos um experimento em triplicata, como na imagem ao lado, em que foram adicionados 100 ml de meio de cultivo BG11, em que nós variamos a intensidade luminosa de cada um deles, então entre 25, 50 e 100 micromols de fótons. Dessa forma, nós analisamos também a variação dos nutrientes em cada uma delas. Então, nós inicialmente fizemos um experimento com fonte de nitrogênio e depois fizemos um experimento sem fonte de nitrogênio. Além disso, tendo feito tudo isso, nós observamos essas variações a partir do crescimento celular, em que nós monitoramos periodicamente por meio da técnica da espectrofotometria, medindo o comprimento de onda. Além disso, outros métodos realizados nesse experimento foram a hidrólise ácida, em que a gente possibilitou a adição de ácido sulfúrico, 98% diluído, e também a neutralização com carbonato de cálcio. Dessa forma, a gente teve um produto que a gente possibilitou a análise de glicose, de inibidores e de etanol por meio de um aparelho de cromatografia líquida, como esse na primeira imagem ao lado, e também, por fim, a fermentação, que de fato é quando a gente levou a nossa amostra, o nosso experimento, para virar bioetanol, que é o nosso foco de estudo, os nossos biocombustíveis. Então, para isso, a gente usou um shaker, como esse da imagem ao lado, e nós realizamos um experimento em duplicata, usando hidrolisado e YPD, para a gente fazer uma comparação entre os dois e ver de fato se a fermentação foi efetiva. Ao final desse projeto, conseguimos observar resultados interessantes. Bom, as 3 cepas tiveram um crescimento muito parecido, porém, nós percebemos que aquelas que estavam sob maior intensidade luminosa tiveram menor tempo de crescimento, ou seja, alcançaram um crescimento mais rápido, mas as 3 obtiveram um crescimento igual. Entretanto, analisando o acúmulo de glicose, nós pudemos observar que houve maior acúmulo na espécie que estava numa condição de menor intensidade luminosa, a de 25 micromols, como você pode observar nesta tabela. Por fim, quanto à fermentação, nós também podemos analisar que o consumo de glicose ele foi mais rápido na espécie YPD do que no hidrolisado, que nós fizemos nos métodos. Entretanto, a produção de etanol foi maior no hidrolisado do que no YPD. Com os resultados apresentados, a principal conclusão desse trabalho foi que o aumento da intensidade luminosa não aumentou de fato o teor de glicose na biomassa, apenas aumentou a velocidade de crescimento.
Entretanto, o tempo de acúmulo de glicose é uma variável, sim, a ser considerada, já que ela poderia ser mais rápida ou mais lenta. Por fim, a fermentação com hidrolisado microalgal se mostrou promissor ao seu uso para a obtenção de etanol de terceira geração, principalmente por não precisar de uma suplementação quaisquer de nutrientes, mostrando que seria um ótimo biocombustível. Por fim, essas são as referências que eu utilizei durante os experimentos e nessa apresentação, e muito obrigada!